Quantas vezes hoje você pediu permissão, sem perceber? Permissão para falar o que pensa, para sonhar grande, para brilhar, para simplesmente existir. Existe uma prisão invisível que aprisiona milhões de pessoas. E o mais cruel é que você mesmo trancou a porta e jogou a chave fora. Esta é a história de uma mulher que viveu anos nessa prisão, até o dia em que fez uma pergunta que mudou absolutamente tudo. Quem me deu o direito de me tirar o direito? E foi nessa pergunta que ela encontrou a chave que sempre esteve em suas mãos. A mulher que parou de buscar aprovação e descobriu seu verdadeiro poder. Esta história vai despertar algo dentro de você que talvez você tenha esquecido que existia. Helena tinha 32 anos. Era formada, inteligente e talentosa. Mas havia algo que ninguém via, menos nem mesmo ela. Durante muito tempo, Helena vivia pedindo permissão. No trabalho, ela tinha ideias brilhantes, mas sempre esperava o momento certo para compartilhá-las. Esperava que seu chefe validasse, que seus colegas apoiassem, que alguém dissesse: "Sim, Helena, você pode falar agora." E quando finalmente falava, ela minimizava suas próprias ideias com frases como: "É só uma sugestão, pode não ser nada, mas não sei se isso faz sentido." Mas em sua vida pessoal, não era diferente. Ela sonhava em viajar sozinha, mas esperava que alguém aprovasse. Queria mudar de carreira, mas esperava que alguém autorizasse. Desejava expressar sua criatividade, mas esperava que alguém validasse. Helena não estava esperando oportunidades. Ela estava esperando permissão. Permissão de um mundo que nunca ia dar lá. E esse peso invisível estava destruindo Helena por dentro, porque toda vez que você pede permissão para existir, você está dizendo ao seu subconsciente: "Eu não sou suficiente e o não mareco. Eu preciso da aprovação deles para ter valor." E o subconsciente, sempre obediente, cria uma realidade que reflete exatamente essa crença. Menos Helena era ignorada nas reuniões. Suas ideias eram copiadas por outros que não pediam permissão para brilhar, e suas relações eram superficiais, porque ela não se permitia ser vista de verdade. Ela vivia uma vida pela metade, não porque não tinha talento ou coragem, mas porque estava presa em uma gaiola com a porta aberta, sem perceber que ela mesma tinha construído as grades. Até que um dia, algo quebrou. Foi numa reunião de trabalho, onde Helena, após semanas preparando uma proposta que sabia que poderia transformar o projeto, começou a falar da forma habitual. "Eu sei que talvez isso não seja relevante, mas..." E então, no meio da frase, ela parou. Algo dentro dela se revoltou. Uma voz profunda, vinda de um lugar que ela não sabia que existia, gritou: "Chega!" Helena olhou ao redor da mesa, para as pessoas, esperando que ela terminasse a frase, e pela primeira vez na vida se fez uma pergunta devastadora: "Por que eu preciso da permissão deles?" E logo em seguida uma segunda pergunta ainda mais poderosa: "Quem me deu o direito de me tirar o direito de existir plenamente?" Naquele momento, algo dentro de Helena despertou. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Passou horas pensando em quantas vezes ao longo da vida tinha pedido permissão para ser feliz, para sonhar, para tentar, para falhar, para brilhar menos, até que a verdade mais óbvia e libertadora do mundo bateu em seu peito como um raio: "Eu nunca precisei de permissão. Ninguém nunca precisa." Naquela noite, Helena tomou uma decisão radical. Escreveu em um papel, com letra firme de quem se libertava de uma prisão de décadas: "A partir de hoje, eu me autorizo a falar, a sonhar, a tentar, a brilhar, a existir plenamente, sem pedir permissão a ninguém." E quando terminou de escrever, algo extraordinário aconteceu. Ela sentiu um peso saindo de seus ombros. Um peso que carregava há tanto tempo que nem lembrava como era viver sem ele. Os primeiros dias foram assustadores. Na próxima reunião, Helena apresentou sua ideia sem pedir desculpas, apenas dizendo, com voz firme: "Esta é minha proposta. Eu acredito que ela vai transformar o projeto, pode não ser nada, sem desculpa atrapalhar." E o silêncio na sala foi diferente. Não era o silêncio da indiferença, mas o silêncio do respeito. As pessoas a olhavam diferente. Agora havia algo nela que não estava lá antes. Presença, solidez, poder. Ela não estava mais implorando para ser ouvida. Menos estava simplesmente existindo com toda a força de quem finalmente se autorizou. E as pessoas reagiram. Sua proposta foi aprovada unanimemente. Não porque tinha convencido alguém, mas porque tinha parado de se desautorizar. A mudança não parou no trabalho. Helena comprou a passagem para a viagem que sonhava há anos sozinha, sem pedir opinião. Começou o curso de arte que sempre quis fazer sem esperar validação. Terminou um relacionamento que não fazia mais sentido sem buscar aprovação, e em cada ação uma coisa ficava mais clara. Quanto mais ela se autorizava, mais poderosa se tornava. Não porque estava fazendo coisas grandiosas, mas porque estava vivendo a partir do seu próprio centro, da sua própria verdade, sem precisar da aprovação de ninguém menos. E seu subconsciente obediente começou a criar uma realidade completamente diferente ao seu redor. Oportunidades apareceram, pessoas passaram a respeitar-la mais,
e ela atraiu relacionamentos mais autênticos. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. Porque finalmente entendeu algo fundamental. Você não encontra seu poder lá fora. Você encontra quando para de entregá-lo aos outros. Alguns meses depois, Helena encontrou uma antiga professora que admirava há anos. A professora olhou para ela e disse: "Você está radiante. O que mudou?" Helena contou sobre sua decisão de parar de pedir permissão. A professora assentiu e explicou: "Desde que nascemos, nosso subconsciente é treinado a buscar validação externa, menos pelos pais, pela sociedade, e internalizamos a crença devastadora de que precisamos da aprovação dos outros para ter valor. Mas a verdade que libertou todos os grandes realizadores é: você nunca precisou de permissão para ser quem você é. Leonardo da Vinci não pediu permissão para pintar a Mona Lisa. Marie Curie não pediu permissão para revolucionar a ciência. Frida Kahlo não pediu permissão para expressar sua dor. Eles simplesmente se autorizaram. E quando você faz isso reprogramando seu subconsciente para se autorizar ao invés de buscar validação, você acessa um poder que sempre esteve dentro de você. A professora continuou: seu subconsciente não distingue entre validação externa e autoautorização. Ele apenas responde à frequência que você emite. Quando você pede permissão, emite "eu não sou suficiente". E o subconsciente cria uma realidade de desvalorização menos. Mas quando você se autoriza, emite "eu sou suficiente", e o subconsciente transforma sua realidade externa com respeito, oportunidades e conexões autênticas. Hoje, Helena vive uma vida completamente diferente, não porque conquistou coisas extraordinárias, mas porque finalmente se deu permissão para tentar. Porque entendeu que a maior prisão não são as circunstâncias externas, mas a que construímos dentro da mente ao esperar autorização para existir. E quando você quebra essa prisão, descobre um poder que muda tudo. Então eu te pergunto: quantas vezes você pediu permissão hoje? E se agora você tomasse a decisão mais libertadora da sua vida, menos "eu me autorizo"? Eu me autorizo a tentar, a falhar, a brilhar, a existir plenamente, sem pedir permissão a ninguém menos, porque a verdade é, você nunca precisou de permissão para ser extraordinário. Só precisava parar de se desautorizar, e quando você faz isso, finalmente descobre o que sempre esteve dentro de você. Poder, autêntico, inabalável, seu.